Dona Rosa estava deitada em sua cama, as luzes suaves do fim da tarde filtrando-se através das cortinas, iluminando o quarto repleto de memórias. Fotografias antigas, algumas amareladas pelo tempo, estavam espalhadas sobre a mesa de cabeceira, cada uma contando uma história de sua vida. Ela segurava um caderno em suas mãos trêmulas, a caneta deslizando lentamente pelo papel. As palavras vinham com dificuldade, mas a determinação em seu coração a impulsionava. Meus queridos filhos, começou a carta, a voz de sua alma ecoando em cada letra que escrevia. Ela queria deixar um legado, algo que os conectasse mesmo após sua partida, revelando segredos que, por muito tempo, estiveram guardados. Enquanto isso, Miguel entrou no quarto, distraído com a tela de seu celular. Ele levantou os olhos e encontrou a mãe, visivelmente debilitada, com o rosto pálido e os cabelos brancos emaranhados. "Oi, mãe", disse ele, tentando forçar um sorriso. "Como você está?" A pergunta soou vazia, como se ele não quisesse realmente saber a resposta. Dona Rosa olhou para ele, um misto de preocupação e amor preenchendo seu olhar. "Estou bem, meu filho." Apenas, pensando, respondeu, sua voz suave, quase um sussurro. Miguel, sem perceber a gravidade da situação, voltou a olhar para o celular. "Acho que vou sair um pouco, tá?", disse ele, saindo do quarto sem aguardar uma resposta. Pouco tempo depois, Clara chegou em casa, o cheiro de café fresco ainda flutuando pelo ar. Ao abrir a porta do quarto da mãe, encontrou Miguel ali, de pé, absorto na tela do celular. "Miguel, você não vê que ela precisa de nós?", sua voz transbordava impaciência. Miguel suspirou, colocando o celular no bolso. "Clara, ela está apenas descansando. Não podemos ficar em cima dela o tempo todo. É melhor deixá-la em paz", respondeu, com um tom que revelou a exaustão que sentia. Clara cruzou os braços, seu olhar fixo no irmão. "Você não entende, não é? Isso não é sobre deixar ela em paz. É sobre estarmos aqui, estarmos presentes." A tensão no ar era palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a romper. "Você sempre foi a sensível da família, não é? Mas não posso me preocupar com isso agora. Ela já viveu muito", Miguel disparou, tentando desviar do assunto. Clara sentiu o coração apertar, cada palavra do irmão era como uma gota de veneno. "E se você estiver errado? E se esse for o último momento que teremos com ela?" A frase ficou ecoando entre eles, um lembrete cruel da fragilidade da vida. Ambos estavam perdidos em suas próprias frustrações, sem perceber que a verdadeira batalha estava prestes a começar, e que Dona Rosa, em seu leito, observava tudo com um coração pesado, mas cheio de amor por seus filhos. Dona Rosa, com uma expressão serena, estendeu a mão trêmula para Miguel, segurando a carta que havia escrito com tanto carinho. "Miguel, querido, por favor, leia isso em voz alta para sua irmã. É importante", pediu ela, a voz suave, mas cheia de uma urgência contida. Miguel hesitou, olhando para Clara, que estava à porta, com os olhos fixos na mãe. A atmosfera estava carregada de emoções não ditas. "Você tem certeza, mãe?" Miguel questionou, sentindo o peso da responsabilidade. Clara, aproximando-se com cautela, cruzou os braços, sua expressão misturando curiosidade e apreensão. "Vamos, Miguel. Precisamos saber o que ela tem a dizer", insistiu Clara, sua voz quase um sussurro. Com um suspiro, Miguel desdobrou a carta, as palavras escritas à mão revelando uma parte da vida da mãe que ele nunca imaginara. "Queridos filhos, se estão lendo isso, é porque eu já não estou com vocês", a voz dele tremia enquanto as primeiras linhas se desenrolavam. Clara se aproximou, sentando-se na beirada da cama, seus olhos brilhando com lágrimas que ela tentava conter. "Eu sempre sonhei em viajar com vocês, mas nunca tive coragem de pedir." Miguel leu em voz alta, a emoção crescendo a cada palavra. "Eu sonhava com aquelas tardes ensolaradas na praia, risadas e histórias compartilhadas sob as estrelas." Clara, ao ouvir aquilo, sentiu um nó se formar em sua garganta. "Mãe queria isso, e nós nunca fizemos por ela", murmurou, a culpa tomando conta de seu coração. Miguel continuou, agora mais emotivo.
Eu me arrependo de não ter dado a ela essa felicidade. Sempre fui tão focado nos meus problemas, que não vi o que realmente importava. Ele parou, respirando fundo, enquanto Clara olhava para ele, sentindo a mesma dor. Por que nunca falamos sobre isso antes? Clara perguntou, quebrando o silêncio pesado que se instalou após a leitura. Por que sempre deixamos esses sonhos de lado? A resposta pairou no ar, enquanto ambos se perdiam em lembranças de momentos que poderiam ter sido, se tivessem dado ouvidos à voz da mãe. O quarto estava silencioso, exceto pelo som abafado da respiração de Dona Rosa, que observava seus filhos com um orgulho silencioso, mesmo em meio à fragilidade de sua saúde. Ela merece saber que nós a ouvimos, disse Miguel, determinado. Clara assentiu, enxugando as lágrimas que escorriam por seu rosto. Vamos fazer isso por ela. Vamos descobrir mais sobre sua vida, seus sonhos. A ideia acendeu uma faísca de esperança entre os irmãos, enquanto a presença de Dona Rosa, mesmo que silenciosa, os unia em um propósito comum. Miguel e Clara estavam sentados à mesa da cozinha, atmosfera pesada e carregada de emoções após a leitura da carta de Dona Rosa. O silêncio se arrastava, cada um perdido em seus pensamentos, até que Miguel quebrou o silêncio, sua voz baixa e cheia de pesar. Eu nunca percebi o quanto ela se sentia sozinha, disse ele, olhando para o chão. Sempre estive tão ocupado com minha própria vida que não fiz questão de perguntar como ela estava. Clara, com os olhos marejados, respondeu, eu também, Miguel. Sempre achei que ela estava bem, que só precisava de um pouco de espaço. Mas agora percebo que a distância que criamos a machucou. Miguel passou a mão pelos cabelos, frustrado. Se ao menos tivéssemos conversado mais, poderíamos ter feito algo por ela. Essa carta, é como se ela estivesse nos chamando, dizendo que estava precisando de nós. Clara respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. E se tivéssemos ouvido? Seria diferente? Eu me arrependo de não ter perguntado sobre seus sonhos, sobre sua vida. A gente ficou tão preso em nossos próprios problemas que esquecemos que ela também tinha os dela. A conversa se intensificou, revelando ressentimentos e mágoas que estavam enterrados por muito tempo. Miguel, sentindo a raiva crescer, disse, e agora, Clara? O que vamos fazer com isso? Você acha que podemos consertar tudo antes que seja tarde demais? Eu não sei, respondeu Clara, a voz embargada. Mas precisamos tentar. Temos que honrar a memória dela, Miguel. E isso significa enfrentar nossos erros, não fugir deles. Nesse momento, Clara se levantou e foi até a estante, onde encontrou uma caixa de lembranças que Dona Rosa havia guardado. Ao abrir a caixa, uma onda de nostalgia a invadiu. Fotos antigas, cartas amareladas, pequenos objetos que contavam histórias esquecidas. Ela segurou uma foto de quando eram crianças, todos juntos em um piquenique, e mostrou a Miguel. Olhe isso, disse ela, apontando para a imagem. Éramos felizes. Onde foi que nos perdemos? Miguel olhou para a foto e um sorriso triste surgiu em seu rosto. Na correria da vida, eu acho. Mas não quero que seja assim. Quero lembrar desses momentos bons, Clara. Não podemos deixar que a tristeza nos consuma. A tensão entre eles, porém, estava longe de se dissipar. Miguel, sentindo-se sufocado pela situação, decidiu abrir seu coração. Clara, eu preciso ser honesto. Após a morte da mãe, não sei se consigo continuar vendo você como antes. Não sei se quero manter contato. As palavras dele cortaram o ar entre os dois. Clara o encarou, atordoada. O que você está dizendo? Nós somos irmãos. Precisamos um do outro agora mais do que nunca. Talvez, mas isso é muito para mim. Estou perdido, e não sei se posso lidar com a dor de perder a mãe e ainda ter que lidar com nossos problemas antigos, Miguel respondeu, a voz tremendo. A tensão aumentou, e Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Então você prefere se afastar em vez de tentar resolver isso? Isso é o que ela não queria, Miguel. Ela quer que sejamos uma família. Eu não sei se consigo, Clara.
Sinto que estou em um abismo e não consigo voltar, ele disse, a frustração evidente em sua voz. Clara fechou a caixa de lembranças com força, sentindo que as palavras de Miguel eram um golpe. A distância entre eles parecia mais vasta do que nunca, e a dor de perder a mãe apenas acentuava a tristeza da relação já desgastada. Dona Rosa observava seus filhos do leito, um misto de tristeza e preocupação a invadia. A fraqueza de seu corpo não conseguia esconder a dor que sentia ao ver a distância emocional que os separava. Miguel, sempre tão pragmático, estava absorto em seus pensamentos, enquanto Clara parecia perdida em uma maré de emoções conflitantes. Ela sentia a necessidade de unir os dois, mas as palavras pareciam se perder em sua garganta. Com um suspiro profundo, Dona Rosa decidiu escrever uma nova carta, sabendo que este poderia ser seu último ato de amor. As letras dançavam na página enquanto ela tentava encontrar as palavras certas. Meus amados filhos, começou, sua caligrafia já trêmula. Se vocês estão lendo isso, significa que eu não estou mais aqui. E é por isso que preciso pedir algo a vocês. Ela pausou, sentindo a emoção tomar conta de seu coração. Eu sei que as coisas entre vocês não têm sido fáceis. A vida é curta, e eu não quero que vocês carreguem esse peso. Miguel, você sempre foi o protetor, mas às vezes isso pode afastar as pessoas. Clara, você precisa entender que seu irmão faz isso por amor. Não se afastem, por favor. Juntem-se em vez de se separarem. Após terminar a carta, Dona Rosa a leu em voz alta, imaginando o impacto que teria sobre seus filhos. Ouvindo ao longe, Clara sentiu uma onda de emoção. Miguel, você precisa ouvir isso, disse, sua voz embargada. A mamãe está pedindo para que a gente se una. Miguel, no entanto, balançou a cabeça. Clara, não sei se consigo. É complicado demais. Ela não sabe de tudo o que aconteceu entre nós. Ele estava com o rosto fechado, a resistência clara nas palavras. Mas ela quer que a gente tente, Clara insistiu, lágrimas nos olhos. Não podemos deixar que o orgulho nos separe ainda mais. Às vezes, é melhor assim, Miguel respondeu, virando-se para a janela, evitando o olhar da irmã. Às vezes, é mais fácil seguir em frente se não estivermos juntos. A resposta dele cortou o coração de Clara. A raiva e a tristeza se misturavam, e ela sentiu que tudo o que a mãe havia tentado fazer estava se perdendo em meio ao orgulho ferido de Miguel. Você não entende, ela disse, tentando se controlar. Estamos perdendo nossa mãe, e ainda assim, você prefere se afastar de mim? Miguel permaneceu em silêncio, a angústia evidente em seu semblante. As palavras de Dona Rosa ecoavam em sua mente, mas ele estava preso em sua própria teia de dor e resistência. Clara, por sua vez, sentiu um frio na barriga, uma solidão imensa que parecia se instalar entre eles, mais profunda do que qualquer briga que já tivessem tido. E assim, a distância que Dona Rosa temia continuava a crescer, enquanto ela, impotente em seu leito, desejava ardentemente que seus filhos pudessem entender a importância de estarem juntos, mesmo em meio à dor. Ela se perguntava se, ao menos, conseguiria deixar um legado de amor e reconciliação antes de partir. A saúde de Dona Rosa deteriorava-se rapidamente. O quarto, que antes era um refúgio acolhedor, agora exalava um ar de melancolia. Os equipamentos médicos se tornaram os novos habitantes do espaço, e o silêncio era quebrado apenas pelo som do oxigênio que entrava e saía, como se o próprio ar estivesse lamentando a perda iminente. Com um último esforço, Dona Rosa decidiu que precisava enviar uma mensagem que pudesse, de alguma forma, unir seus filhos. Miguel, sentado na poltrona ao lado da cama, olhava fixamente para o chão. O peso da culpa o sufocava. Ele reconhecia que sua indiferença em relação à mãe e a Clara havia sido uma escolha egoísta. O que eu estou fazendo? Eu não posso deixar isso assim, murmurou para si mesmo, sem perceber que suas palavras ecoavam no silêncio da sala. Ele passou a mão pelos cabelos, tentando se convencer de que ainda havia tempo para mudar. Enquanto isso, Clara estava na cozinha, mexendo nervosamente em uma panela. A vontade de chorar era palpável, mas ela se forçava a manter a compostura.
A reunião familiar que havia planejado estava se aproximando, e a ausência de Miguel a deixava angustiada. Por que ele não entende? Precisamos estar juntos agora mais do que nunca, pensou, enquanto o vapor da panela subia e embaçava a janela. Dona Rosa, com um esforço tremendo, pegou o caderno de cartas que tinha à sua frente. Suas mãos tremiam, mas o desejo de comunicar-se com os filhos era mais forte. Com uma caneta, começou a rabiscar: meus queridos Miguel e Clara, se vocês estão lendo isso, é porque eu não estou mais aqui. Quero que saibam que, acima de tudo, o que mais desejei foi ver vocês unidos. A vida é breve, e os desentendimentos não valem a pena. Por favor, cuidem um do outro. O amor que eu sempre tive por vocês deve ser o que os une. Miguel, ao ouvir o som do papel sendo virado, levantou-se abruptamente. Mãe, o que você está escrevendo? Perguntou, a voz embargada. Dona Rosa olhou para ele com um semblante cansado, mas seus olhos brilhavam com a determinação de uma mãe que ainda tinha esperanças. Escrevendo o que o meu coração deseja, meu filho. No entanto, a reunião familiar planejada por Clara não parecia ter a adesão que ela esperava. Miguel, por fim, decidiu não comparecer, mergulhado em sua própria tempestade emocional. A angústia tomou conta de Clara quando ela olhou para o relógio e percebeu que o tempo estava passando. Ele não se importa, pensou, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Por que não consegue ver que precisamos disso? A saúde de Dona Rosa piorava, mas ainda havia um lampejo de esperança em seu coração. Ela não sabia se suas palavras conseguiriam alcançar os filhos a tempo, mas algo dentro dela insistia que ainda havia uma chance de reconciliação. Na penumbra da noite, a luz suave da lâmpada ao lado da cama iluminava o rosto cansado de Dona Rosa. Seus olhos, embora baços pela fraqueza, reluziam com uma determinação silenciosa. Com um lápis em mão, ela desenhava as últimas palavras que seriam seu legado. A caneta arranhava o papel, enquanto a brisa leve que entrava pela janela trazia consigo um cheiro de flores do jardim. Meus amores, começou ela, esta é a última carta que escrevo. Eu anseio por um dia em que vocês se unam novamente, não apenas por mim, mas por vocês mesmos. As palavras saíam lentas, mas cheias de amor. Enquanto isso, em um canto da cidade, Miguel e Clara se preparavam para o que poderia ser a última visita à mãe. Miguel, com o olhar distante, tentava processar a realidade de perder Dona Rosa. Ele estava mais preocupado com seu próprio sofrimento do que com o estado de saúde da mãe. Clara, eu só quero que isso acabe logo, disse ele, sem olhar para a irmã. Acabe? Você quer que nossa mãe sofra ainda mais? Não seja insensível, Miguel. Clara respondeu, a voz tremendo de emoção. O clima entre eles estava carregado, como um trovão prestes a romper o céu. No fundo, ambos sabiam que a dor que sentiam era um reflexo da distância que havia se instalado entre eles. Na manhã seguinte, ao receber a última carta de Dona Rosa, os dois se encontraram em frente ao hospital. A atmosfera estava pesada, mas o que eles não esperavam era que, ao abrirem a carta, fossem confrontados com suas próprias vulnerabilidades. Ela sempre quis que estivéssemos juntos, Miguel murmurou, a voz embargada. Clara sentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu também queria isso, Miguel. Eu sinto tanto. O silêncio pesado entre eles começou a se dissipar, como a névoa ao amanhecer. Com as mãos trêmulas, Clara deu um passo à frente. Prometemos que faríamos isso juntos, não é? Miguel olhou nos olhos da irmã e, ao perceber que, no fundo, ambos desejavam a mesma união e o amor da família, não conseguiu conter a emoção. Ele a envolveu em um abraço forte, um gesto de reconciliação e compreensão. Eu não quero que a nossa história termine assim, Clara, ele disse, a voz baixa e cheia de sinceridade. Vamos honrar a memória da mamãe, juntos. E assim, com a última mensagem de Dona Rosa ecoando em seus corações, Miguel e Clara se comprometeram a enfrentar o futuro, não mais como adversários, mas como irmãos unidos pelo amor.